O vídeo que você vai ver agora é parte das análises de mercado de soja da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Tem visto títulos como este por aí? Tempestade perfeita derruba forte a soja, o milho e o trigo em Chicago. Pois o texto de hoje é mais que uma análise. É um desabafo de Tânia Tosi e de toda a equipe de grãos da Rural Business, que vai usar uma matéria apresentada 2 dias atrás pela mídia para responder a seguinte pergunta: será que desta vez erramos em todas as nossas projeções para a soja? Bem, antes de tudo, vou passar a você um recado da nossa equipe de grãos. Cuidado com portais de finanças, investimentos, negócios e política do Brasil. Você tem sempre que saber quem está por trás dessas fábricas de notícias e quais são os reais interesses que estão defendendo. E tenha certeza que a grande maioria tem interesses bem distintos do chão do mercado agro brasileiro. E muito provavelmente mal sabe se a soja dá em pé ou em árvore. Ainda assim, a jornalista que escreveu a tal matéria tenta explicar o que levou a soja a derreter na Bolsa de Chicago. E não, para nosso espanto, aponta fundamentos amadores e distorcidos que servem apenas para iludir a parte mais inocente do mercado. A matéria da Money Times começa dizendo o seguinte, e aqui abrimos aspas para eles. A segunda-feira, 14, foi de tempestade perfeita para o desempenho dos grãos na Bolsa de Chicago. O recuo foi geral e forte nas principais commodities, soja e milho, trazendo o trigo junto. Depois de uma semana de baixas, na soja principalmente, o ambiente negativo da sexta-feira, comprimido por maiores estoques globais, inclusive por pressão de maior oferta de óleo de soja, se mantiveram neste primeiro dia de negócios, adicionando à melhora do clima nos Estados Unidos e há pouco os dados de embarques semanais de grãos. Olha, precisamos analisar por partes para não nos perder em meio a tanta bobagem. Maiores estoques globais, é o que diz a tal matéria do Money Times, não é? Pois muito bem, que tal analisar com profissionalismo investigativo essa informação? Segundo as últimas projeções do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, demonstradas por este gráfico, o mundo deve fechar a atual safra 2020-21, que é o penúltimo número à direita, destacado em vermelho, com apenas 88 milhões de toneladas de soja nos estoques, o que pode ser considerada a maior crise de abastecimento de toda a história. É isso mesmo, a maior crise de toda a história. O que a jornalista do Money Times deve ter visto para embasar a sua tempestade perfeita é o que vem a seguir. A simples previsão de um aumento de 5% nas reservas para a nova temporada 2021-22. E aí, a Rural Business precisa perguntar: será que existem interesses para se falar uma besteira deste nível ou é pura desinformação mesmo? A primeira coisa a entender é que este aumento de 5% nas reservas de soja ainda não aconteceu. Aliás, falta muito para acontecer. Para este cenário se confirmar, os Estados Unidos, que mal terminaram de cultivar a nova safra 2021-22, precisam tirar dos campos 119,9 milhões de toneladas de soja, um volume muito próximo do recorde de 2018. E saiba você que o Brasil, país que sai de uma severa seca agora no inverno, precisa ter condições tremendamente favoráveis para plantar o que jamais plantou antes, 40 milhões de hectares, e tirar dos campos 7 milhões de toneladas de soja a mais, ou a bagatela de 144 milhões de toneladas, a terceira safra recorde seguida. Fora tudo o que precisa acontecer para que este cenário quase perfeito se concretize, o que a jornalista do Money Times certamente não tem a menor noção é do tremendo impacto de tudo isso no abastecimento mundial de soja. Aquele tal aumento nas reservas mundiais, que segundo a matéria da Money Times, seria responsável por ajudar a derrubar os preços da soja na Bolsa de Chicago nos últimos dias,
De 88 para 92,6 milhões de toneladas, identificados nas últimas duas torres à direita no gráfico, pois bem, este aumento vai garantir uma folga de 2 dias a mais no abastecimento. Sim, é exatamente o que você ouviu, apenas 2 dias. O mundo, que na atual safra 2020-21 enfrenta a maior crise de abastecimento de soja de toda a sua história, com 86 dias de consumo garantidos, terá a chance de aumentar esta folga para 88 dias. Mas, desde que, vale ressaltar, consiga clima favorável para produzir 21 milhões e meio de toneladas de soja a mais na nova temporada, ou nada menos que 385 milhões e meio de toneladas, algo que jamais aconteceu. E a melhora do clima nos Estados Unidos foi outra pérola dita pela jornalista do Money Times ao tentar explicar as perdas para a soja na Bolsa de Chicago esta semana. Porém, tire você mesmo a conclusão do que realmente está acontecendo por lá. Está vendo este mapa dos Estados Unidos todo colorido? Pois isso nada mais é que um monitor de seca. E tudo que você vê em amarelo significa áreas já com estresse hídrico. E no momento em que esta cor evolui para o laranja mais claro, laranja mais escuro, passa para o vermelho e chega quase no preto, revela áreas já em 4 graus de seca. Moderada, severa, extrema e excepcional. A faixa oeste não interessa para nós, já que aí quase nada de grãos é cultivado. O bicho está pegando de verdade dentro deste círculo, onde estão 7 estados produtores, dos quais 3, segundo o USDA, seriam responsáveis pelo aumento de 91% da área de plantio este ano em solo americano. Em sentido horário, começando lá em cima, temos Minnesota, o terceiro maior estado produtor de soja e milho dos Estados Unidos. Wisconsin, que é mais expressivo para o milho e menos para a soja. Iowa e Illinois, estados que lideram o agro americano, com 18 milhões de hectares de área destinada ao plantio destas duas commodities. Nebraska, quarto no ranking. E as Dakotas, do sul e do norte. Quinto e oitavo maiores produtores de soja e milho, respectivamente, e onde a situação já é crítica. O USDA projeta um aumento muito pequeno de área de plantio este ano nos Estados Unidos, de apenas 3% entre soja e milho, o que daria cerca de 1.930.000 hectares a mais. E assim, só para você ter uma noção do que de fato está acontecendo, veja só esse estudo que a Rural Business fez para te mostrar. Dakota do Norte e Dakota do Sul. É aí, nesses dois estados, que o USDA diz que vai concentrar 83% do aumento de plantio este ano nos Estados Unidos. E aí a gente pergunta, acha mesmo que será possível isso se confirmar? Na Dakota do Norte, que você vê à esquerda, não existe um palmo sequer de terra com umidade adequada. A mancha vermelha confirma mais de 67% do território já com seca extrema. E aquele tom mais escuro revela 18% de áreas com seca excepcional, último grau da escala. Na Dakota do Sul, logo ao lado, o volume de áreas com seca severa, que é todo este laranja que cobre a imagem, subiu de 37% para mais de 54% em apenas uma semana. Com seca extrema já começando a aparecer mais ao norte, que é aquela pequena mancha vermelha lá em cima. Neste estado, Dakota do Sul, sexto maior produtor de milho dos Estados Unidos, o volume de áreas em boas e excelentes condições desabou de 67% para 45%. O que é preciso que saiba, já confirma o pior cenário em 22 anos. Tá bom para você? Agora é a vez de analisar a situação de Minnesota e Wisconsin. Minnesota, à esquerda, que é ninguém menos que o terceiro maior produtor de soja e milho dos Estados Unidos, e onde também é esperado o aumento de plantio, viu 100% do seu território ser tomado pelo estresse hídrico e o volume de áreas com seca moderada dar um salto de 13% para 45%. E tudo isso em apenas uma semana, entre os dias 1º e 8 de junho. Este estado tem hoje somente 58% de suas áreas de milho em boas e excelentes condições e 61% na soja, o que já confirma um dos piores cenários em 19 e 16 anos, respectivamente. Na vizinha Wisconsin, pouca coisa mudou. O estado já registra hoje 34% de áreas com seca moderada,
que é este tom de laranja mais claro, e 5% com seca severa, logo no canto direito inferior da imagem, levando as lavouras de soja a iniciarem o desenvolvimento nas piores condições em 17 anos. E finalmente chegamos a Iowa e Illinois, as cerejas deste bolo. Em Iowa, as áreas com umidade adequada já são escassas. Pelo menos 89% do território está tomado pela escassez hídrica, sendo que 57% já revelam seca moderada e quase 10% seca severa. E foi justamente aí, em Iowa, que em apenas 2 semanas, as áreas de milho em boas e excelentes condições desabaram de 81% para 63%. Revelando um tombo de 18 pontos percentuais, o que deixa as lavouras locais numa das piores situações em 8 anos. À direita é possível ver que algo muito semelhante aconteceu com a soja, com uma quebra de 15 pontos percentuais. Isso significa que o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos tem hoje somente 61% das áreas cultivadas para a nova temporada 2021-22 em boas, excelentes condições, o que é nada menos que o pior cenário em 13 anos. Illinois revelou-se uma tremenda surpresa. Olhando o mapa que está à esquerda, você confere que apenas o norte deste estado começa a ser tomado pela seca. O restante continua coberto de branco, o que indica umidade adequada. No entanto, o USDA reportou que o volume de áreas de soja em boas e excelentes condições desabou de 77% para 63% entre o final de maio e o último dia 13 de junho neste estado, o que já confirma a pior situação em 9 anos. Pois bem, dito isso, vamos voltar à tal matéria do Money Times. Aspas para eles. Depois de uma semana de baixa na soja, principalmente, o ambiente negativo da sexta-feira, comprimido por maiores estoques globais, inclusive por pressão de maior oferta de óleo de soja, se mantiveram neste primeiro dia de negócios, adicionando à melhora do clima nos Estados Unidos e, há pouco, os dados de embarques semanais de grãos. Olha, nem vamos tentar explicar para você um parágrafo tão confuso e mal escrito que mais parece um emaranhado de palavras, que tem como única finalidade não dizer nada com coisa nenhuma. Mas tem uma informação que salta aos olhos da Rural Business e que é impossível deixar de lado. Aqui diz que, inclusive por pressão de maior oferta de óleo de soja. Precisamos ressaltar este trecho, pois aqui a jornalista se superou e deixa evidente que de um lado não sabe absolutamente nada do que está acontecendo com este mercado e de outro que embarca em notícias sensacionalistas para tirar conclusões precipitadas. E pior, não diz isso ao leitor. Semana passada, a Reuters, sempre ela, divulgou uma matéria que, como sempre, cita fontes ligadas ao setor, mas que jamais são identificadas, onde dizia que o governo dos Estados Unidos estava estudando um corte nos mandatos de mistura de biocombustíveis ao diesel e à gasolina, o que de fato impactaria tremendamente o mercado agrícola. Só que nada foi confirmado, caro assinante, absolutamente nada, pelo menos até o momento em que fazíamos essa análise. Mas é claro que uma informação como esta, plantada para defender interesses ou não, já que é impossível a Rural Business afirmar, gera tempestades perfeitas para garantir altos lucros a quem de fato manda neste jogo, os fundos. Basta gritar fogo e esperar o povo pular do barco para colocar muito dinheiro no bolso e depois voltar arrematando as pechinchas. Ou tem alguma dúvida disso? Talvez você esteja chegando só hoje aqui à Rural Business e não saiba, mas em 9 meses, entre agosto do ano passado e abril de 2021, o óleo de soja dobrou de preço na Bolsa de Chicago. Sim, dobrou de preço. O milho garantiu 91% de valorização. A soja, outros 70%. E só mesmo o farelo e o trigo ficaram para trás, mas ainda assim com aumento de 42% e 34%, respectivamente. Ou seja, os investidores estavam esperando somente um motivo para embolsar lucro. E de caso pensado ou não, parece que a grande mídia, mais uma vez, ajudou para isso.
Só que a Rural Business vai te mostrar a real situação de abastecimento de óleo de soja no mundo, a fim de que avalie a tremenda bobagem dita pelo Money Times. E não se deixe enganar por matérias como essas para embasar qualquer tomada de decisão. Os Estados Unidos, mesmo que consigam produzir uma safra cheia de soja este ano, e preste muita atenção nisso, mesmo que os americanos consigam produzir safra cheia, já projetam ver seus estoques de óleo de soja desabarem para apenas 682 mil toneladas, ao final da nova safra 2021-22, como demonstra este gráfico, o que coloca o país na mais grave crise de abastecimento da história. Logo ao lado é possível ver a trajetória do mercado global, citada pela tal matéria da Money Times. Observe que a expectativa é que os estoques de óleo de soja do mundo caiam para 4,14 milhões de toneladas apenas, volume que, mesmo acima do visto em 2016 e 2017, garante somente 24 dias de consumo e também confirma a maior escassez de oferta de todos os tempos. E com um detalhe: para que isso aconteça, a produção mundial de soja precisa atingir um volume nunca visto antes, como já te mostramos anteriormente, porque do contrário, meu amigo, já era. Para os inocentes mercadológicos, é importante lembrar que com análises diárias garantimos aos nossos assinantes a chance de negociar soja a R$100 ou até R$120 a mais do que muitos venderam lá no final de 2019 e faturarem investimentos futuros e papéis ligados a companhias do setor, o que jamais sonharam antes. E tudo isso num ano de recorde de produção. Cada saca de soja chegou a ser negociada a R$ 173 neste país em janeiro, 98% acima do ano passado, e a R$ 174 em fevereiro. Ao invés de recuarem, os preços subiram ainda mais, como a Rural Business alertou que ia acontecer, e chegaram a R$ 181 em março e abril, período que marca o pico da colheita no Brasil. E quando maio chegou, o valor de cada saca de soja bateu em R$ 182, superando em 65% o recorde de um ano antes. E é preciso reforçar aqui que todos esses movimentos estão em total sintonia com os alertas da equipe de grãos da Rural Business. E caso não saiba, a soja guará, tantas vezes alertada pela Rural Business, se o dólar ajudasse, algo repetido incansavelmente em nossas análises, foi atingida sim. Assinantes que sempre operaram neste mercado com profissionalismo travaram prêmios para entrega futura e exerceram seus contratos a R$ 202 e R$ 203, e tudo em pleno pico de safra. Portanto, nós aqui da Rural Business temos enorme orgulho de dizer que vamos continuar entregando aos nossos assinantes o mais competente pacote de informação investigativa do mercado, para ajudá-los a ter o melhor ano de suas vidas. E mais, hein? Não pense você que vamos embarcar nesta onda especulativa, não. Para nós, nada mudou. Uma inversão de tendência para a soja e o milho pode sim acontecer, mas se a área de plantio dos Estados Unidos for ampliada, se as chuvas banharem com frequência os campos a partir de agora e se o governo americano reduzir de fato a utilização de biocombustíveis pelas refinarias. Mas antes de todos esses sis se confirmarem, vamos continuar a colocar nossa cara a tapa para afirmar que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. As máximas de preços em Chicago raramente são vistas no primeiro semestre. Elas acontecem depois de julho, justamente em razão da insegurança quanto ao tamanho da produção dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, estamos prestes a fechar o mês de junho, ou seja, 6 meses da atual safra 2020-21, com 72% das exportações de soja já realizadas. Os estoques, cada dia mais enxutos, serão insuficientes para garantir qualquer aumento de demanda, o que vai forçar os prêmios a subirem. Algo que, aliás, já devia ter acontecido não fosse o volume gigantesco de soja entregue à China a preço de banana. Portanto, caro assinante e estrategista de mercado, as cartas estão na mesa como sempre estiveram. De um lado, tudo que a Rural Business acredita ser verdadeiro e de outro,
a sua disposição e coragem de seguir adiante ou simplesmente abandonar o barco por temer maiores prejuízos. Então, pese os riscos e veja de que lado está e de que lado quer ficar, pois tudo que o mercado sonha é comprar a soja que você ainda tem nas mãos, pelo menor preço possível. E tenha certeza de que vão entrar pesado na mídia para conseguir isso. Avante, mercado da soja desse imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.